Fala pessoas, dia 30/4, terça-feira. Hoje o vídeo vai ser à noite, pois amanhã não terá vídeo em aberto, né? Feriado e eu vou fazer o vídeo exclusivo. Então, a partir de hoje, de madrugada, já vou pegar todas as informações e fazer o vídeo exclusivo que tem no Patreon. Muita gente falou que não está recebendo e-mail do Patreon, né? Eu acho que tem alguma configuração para você receber notificações, mas caso você não receba, eu aviso você aqui, você clica no Patreon e lá você consegue acesso ao conteúdo exclusivo, certo? Então vamos às notícias, porque a primeira aqui é meio inusitada. Eu não esperava um negócio desse. TSE multa Lula em 250 mil por propaganda contra Bolsonaro nas eleições. O TSE multando Lula em 250 mil? Isso aqui é uma multa de quase, né, padrão Bolsonaro de multas, né? Que o Bolsonaro recebeu muitas multas e agora o Lula também recebe, tendo que, né, o Lula chamou mentiroso, falou algumas coisas e do nada isso aparece. Seria isso aqui um sinal de que realmente o Lula está em tempos aí, entrando em tempos mais difíceis ainda, porque a gente vai ver várias declarações do Congresso em relação à sua postura, o que ele anda fazendo, e está vendo aí muita resistência para conseguir botar para frente seus planos. Será que é um começo? Enfim, Pacheco, vitória do governo no STF sobre desoneração é ilusória. Disse que, tipo assim, ele conseguiu com o Zanin esse negócio de desoneração da folha, que inclusive vai ser um impacto tremendo no Brasil, mas ele vai ter problemas em outras coisas. Então o próprio Pacheco falou assim, tudo bem, forçou pelo Zanin, mas aqui a gente vai ter problemas aqui, porque ele vai querer passar várias outras coisas e vai ver resistência. Fim da desoneração traz imprevisibilidade ao DPVAT no Senado. Lembra que a gente falou que o DPVAT voltaria, porque o Lula usaria o dinheiro do DPVAT, que 15 bilhões a mais, você sabe o que é bilhão? Desses 15 bilhões ele deixaria um pouco aí para o pessoal do Congresso. E mesmo assim, pasmem, o pessoal talvez gere uma resistência ao DPVAT, mesmo ele recebendo aí das famosas emendas. Olha só que coisa mais louca, né? Então, o Centrão aí está pegando o Lula e colocando ele de castigo. Falou, não, nem com o DPVAT você passa. Ou você começa a fazer as coisas funcionar do jeito que a gente quer, ou tudo fica preso. Interessante isso aí, hein? Multa, Pacheco, você vê, DPVAT, ó. Após pedido de vista coletivo, o CCJ adia a votação do projeto que recria o DPVAT. Mais uma derrota para o governo Lula. Que coisa mais louca, hein? Muita coisa acontecendo. E repare, não é só problemas aí no Congresso, como também a mídia, Estadão. Governo Lula só reuniu o Conselho de Segurança uma vez e para foto. Tirou a foto e nunca mais se reuniu em segurança pública. Matéria do Estadão batendo no Lula. Folha também batendo, ó. Relatório da CGU aponta benefício ilegal a ministro de Lula e desvio em obra da Codevasf. E esse ministro aqui cheio de problemas, né, aparecendo sempre, e o Lula não tira o cara. Em Bolsonaro, o cara lá falava um A torto, pronto, já tirava. Lula não tira. Relatório aponta que a pavimentação de 80% de uma estrada financiada por emenda parlamentar de Juscelino Filho beneficiaria apenas o atual ministro das Comunicações e seus familiares, né? Mas aí o pessoal da esquerda não fala nada. Depois da festa do submarino de Janja, Macron e Lula, Marinha perde verba e 200 funcionários são demitidos. Pois é, bloqueados 83% dos recursos destinados justamente ao ProSub. Então era aquilo, né? Fez todo aí aquele casamento com Macron, tudo muito amiguinhos, de mão dadas, um negócio até meio estranho. E agora a Marinha perdendo bastante. Pois é, falamos aqui, os militares escolheram um lado, e esse lado não liga para eles. Que coisa mais absurda, só no Brasil mesmo que essas coisas acontecem. Falando em governo apanhando e tendo problema, governo central tem déficit primário de 1,5 bi em março, pior que o esperado, 1,5 bi. Você sabe o que é bi? Pois é, projeção de analistas era de superávit de 1,5 bilhão. Esses analistas profissionalíssimos erraram pelo totalmente o contrário, ao invés de ser superávit, temos o déficit de 1,5 bi. Que analistas ruins, hein? Chama eu lá, pô. Eu, sinceramente, se eu tivesse feito previsão, eu ia falar, ia dar caca, porque esse governo, um governo de esquerda, tendo aí projeções positivas, prognósticos positivos, é uma coisa meio louca, né? Porque os caras são sempre contra o mercado. Dívida pública aumenta 0,65% e vai a 6,63
trilhões em março. Você sabe o que é trilhão? Pois é, números absurdos, porque o governo está simplesmente com muitos problemas. Pô, o Lula tá apanhando, hein, Lula? Tá difícil pro safe. 1º de maio, Tarcísio e Nunes recusam o convite para ato com Lula em São Paulo, justamente por ter problemas diversos. Então, a esquerda chega o Dirceu, chega o Lula e fala, não, a gente precisa da revolução. Só que a revolução tá meio complicada. Eu falei, tudo é cíclico no Brasil. As coisas vão ficar bem mais complicadas daqui para frente, tá? Os caras vão tentar uma revolução vermelha no Brasil. Isso é lógico, tá? Mas a resistência está aparecendo. Cruzoé, com Lula, número de funcionários públicos volta a subir. A diferença do governo Lula, o total de servidores caiu 3 mil e poucos no mandato do Temer. No Bolsonaro a queda foi de 65 mil e agora voltou a subir, porque um governo de esquerda quer aumentar, né, justamente a máquina pública, o Estado mais inchado, então muito funcionário público. Ou seja, depois de 6 anos de queda, agora a gente tem aí um aumento do Estado no Brasil, e aquilo, sempre mais problemas, burocracia, enfim, nada muito surpreendente. Dino interrompe julgamento de recurso da União contra a Globo e atores. O que aconteceu? Que o Moraes ajudou a Globo e a União tá querendo rever essa situação e o Dino falou, não, calma, vamos ver. Aí é bom que deixa, né, a Globo na coleira, né, qualquer coisa, se ela tentar alguma coisa contra o governo, né, porque você vê a Folha, Estadão, pessoal, até o Globo com algumas notícias contra, aí o Dino dá aquela segurada e aí, vocês vão continuar com essa palhaçada ou vocês vão apoiar o governo? Eu, sinceramente, vejo dessa forma, né, mas dizem que visto é só para analisar o caso. Vamos ver que o Dino analisa e vamos ver como a Globo se comporta. Falta de transparência marca a viagem de ministros do STF e PGR à Europa, porque eles falaram que não tem transparência, né? As coisas não são ditas, eles não divulgam informações sobre as viagens, custeio, período, nada. Ué, mas é lógico, quando você tem um Estado tão forte, os caras não foram escolhidos pelo povo, eles fazem o que eles quiserem. Essa falta de transparência é o sonho deles. Na verdade, transparência e que o povo não cobre, tá? A maioria dos ministros do STF esconde agendas de eventos e audiências com políticos e advogados. Os caras vivem totalmente em segredo, fazem o que querem, e o povo, sinceramente, quem é que realmente gosta de se informar? O último vídeo que eu fiz teve 12 mil visitas. O que é 12 mil pessoas, né? Num público aí, num povo de mais de 200 milhões de habitantes? Não é nada. Então, o máximo que as pessoas se atualizam é pela Globo, né? Que é com certeza a maioria. Bolsonaristas esperam que Lula torne Bolsonaro elegível em 2026. Cenário idealizado por bolsonarista prevê que Lula atuaria junto ao judiciário para tornar Jair Bolsonaro elegível novamente em 2026. Aqui para mim parece uma teoria da conspiração. Estão dizendo porque é o seguinte, se Bolsonaro indicar alguém, esse alguém tem mais chances de ganhar do que o próprio Bolsonaro. É por isso que o Lula deixaria Bolsonaro, vamos dizer assim, bater de frente com ele. Isso é loucura, né? Isso é loucura. É claro que sim, sinceramente, né? Qualquer um que Bolsonaro indicar será o candidato mais forte contra o Lula, isso é absolutamente certo. Só que aquela coisa, será que um Bolsonaro em 2026, né, enfrentando um Lula depois dessa desgraça que a gente tá passando sem nenhum tipo de pandemia, você acha que não ganha? Né? Vai ser igual 2018, sinceramente, na minha opinião. Só se o povo é muito bobão de reeleger Lula, né? Mas é claro que a gente tem que enfrentar outros probleminhas aí que a gente não pode citar, né? Plantamos sementes, diz Bolsonaro ao lado de Tarcísio e Caiado, né? Caiado é aquele cara, a gente lembra ele na pandemia, falando que não precisava do voto do povo, aí já tá mudando um pouco, ele falou que gostaria do apoio do Bolsonaro, o Bolsonaro falou que ele é uma semente mais velha, né? Chamou o cara de velhão mesmo, mas pode ser que tanto Caiado e Tarcísio diz que não tá afim, sejam nomes aí para ser essa nova direita. E quando você olha para essa nova direita, você sabe muito bem o que é, né? O pessoal acha que a direita vai ser igual a 2018. Já falei isso diversas vezes em vídeo exclusivo. A direita que a gente vai encontrar daqui para frente, ela é diferenciada, entendeu? Então tem muita gente brava com o Tarcísio tá fazendo justamente por que ele foi eleito. Né? Como é que ele conseguiu ser eleito em tantos problemas no Brasil? Justamente porque ele tem um plano a seguir, o plano está sendo seguido na risca e daqui para frente é esse tipo de direito que a gente tem. Então se você não gosta, tá meio, que nojo, tá? É isso aí que você vai ter e sinceramente para mim tanto faz, porque
enfrentamos muitos problemas, né? Só discuto 2026 depois de 2024 de Jair Bolsonaro após elogiar Tarcísio e Caiado. Então ele tá esperando, ainda tá de olho, vamos ver o que acontece. Então Bolsonaro não tá batendo martelo ainda, só estamos também, né, fazendo aí só uma análise superficial. Não sabemos se vai ser Caiado, se vai ser Tarcísio, né? Mas com certeza qualquer nome, né, porque ele tá fortalecendo esse capital político, será aí com certeza o maior, vamos dizer, adversário do PT, um candidato apoiado pelo Bolsonaro, né? Elon Musk fica 12 bilhões mais rico após fechar na China acordo estratégico para a Tesla. Não foi à toa que ele foi lá de surpresa, né? E o cara conseguiu ficar 12 bi mais rico. Já passou o Jeff Bezos, né? Então o cara não foi lá à toa. Soube o que fez, funcionou, tá? E Elon Musk promove a XTV na última tentativa de tornar a plataforma o aplicativo de tudo. Sim, ele quer rivalizar também com o YouTube. Então vamos ver, né, como é que vai ser isso aí, tá? Ex-Twitter diz ao STF que falhas permitiram lives de investigados por Moraes. Então Moraes deu aquela prensa, o pessoal do X falou, não, foi falha. Não, o pessoal conversou nos Spaces porque eles conseguiram achar uma brecha. Já deu aquela, né, consertada aí. Vamos ver daqui pra frente o que o Moraes vai fazer, tá? Alckmin cita Madonna em post sobre PL de modernização de máquinas. E o Alckmin sempre com esse tipo de postagem que eu não sei quem está auxiliando ele. Não sei se funciona. Ela veio, sim, ela está entre nós. A modernização de máquinas das nossas indústrias está na pauta de amanhã no Senado. Ele tentando fazer assim, ela veio. Aí você pensa que a Madonna não. É a PL de modernização de máquinas. Enfim. Eu não sei se funciona esse tipo de atitude. Alckmin ele não tem esse approach com a juventude, mas vai saber. O brasileiro ele surpreende, né? O pessoal vai gostar bastante, tá? Falso print de Madonna pede Pix após assalto no Rio. Olha só que legal, né? Ali, ó. Hello friends, aqui é Madonna e tal. Infelizmente estava me deslocando até Copacabana dentro do ônibus e fui assaltado e pede Pix. Eu não duvido nada que alguém deu Pix pra Madonna, né? Suposta Madonna. Ex-traficante em defesa da saidinha na Alerj. Olha só que interessante. Né? Então temos aí o deputado estadual do Rio de Janeiro, Carlos Mink, que planeja realizar na sexta-feira uma audiência pública com ex-traficantes sobre o tema. Calma, são ex-traficantes, né? Que vão aí com certeza falar, pô, não pode ser fim de saidinha, né? Casal é flagrado furtando celulares e relógio no aeroporto de Salvador. Olha lá, o cara ali, ó, pegando com a mão grande, né, olhando pros lados. E olha só que interessante, um casal é filiado ao PSOL. Que coisa, hein? Que surpresa. MST invade INCRA em Alagoas contra novo indicado de Lira. E aí a gente vê o Exército Vermelho do Lula, né? Com certeza, vamos dizer, ficando algumas coisas do Lira. Que o Lira é o principal inimigo do Lula agora, né? Ele e o Pacheco. Pacheco um pouquinho menos, né? Com certeza o Lira tá aí pressionando, né? Ex-chefe da PRF completa 8 meses presos na Papuda por ordem de Moraes e a gente vê que as coisas, né, a gente esquece, mas pessoas com certo poder, né, foram presas, estão presas até hoje, e preso do 8 do 1, Patriota diz que é usado por deputados de direita. Ele fala que o pessoal, homem, faz reclamações em um blog de direita. Falar é muito fácil, quero ver os parlamentares, os representantes do povo, fazerem uma visita para nós e realmente demonstrarem algum interesse pelas nossas vidas, desabafou. E eu repito diversas vezes aqui, não vou cansar. Tome cuidado com o que você faz. Tome cuidado com quem você escuta, porque tinha muita gente, né, próximo ao 8 do 1, falando, não, você tem que sair de casa, você tem que ir pra frente do quartel, que você tem que ir pra não sei aonde, recebe mensagem, e o pessoal acredita e acha que vai ter respaldo, que vai ter gente da direita olhando por você, que vão cuidar de você. Eu perdi muita coisa nos 4 anos de Bolsonaro por tentar fazer o certo. Perdi apoio, perdi tudo, ninguém me cita mais, fui cancelado absolutamente, eu estou na espiral do silêncio, né? Pouca gente tem coragem de citar eu para alguma coisa, então saiba que ninguém vai te ajudar. Então tome muito cuidado, e por isso eu tive muito cuidado em falar sobre qualquer tipo de saia de casa, faça alguma coisa. Hoje eu falo, presta atenção, salve sua vida primeiro, se informe, e que não tem mais o que fazer. Foi tentado algumas coisas, e algumas coisas até de forma revolucionária. Não deu certo. Então, sempre faça a lição de casa bem devagar, com cuidado, porque no final ninguém ajuda você, tá? Em protesto dentro da ABIN, agentes pedem saída do DG e ameaçam greve, né?
Diretor-geral quer que tirem. Então a própria BIM está desmoronando. Você viu? A Marinha desmoronando, a BIM, né? Segurança Pública, tudo desmoronando. Tá? Mas agora vamos para a internacional, que a Coreia do Norte emite alerta aos Estados Unidos. Você nunca poderá derrotar o heróico exército russo. Olha como são brothers. Falei que eram brothers. Né? Está aí o pessoal bastante unido. E a Guerra Fria 2.0 continua a milhão. Sanções dos Estados Unidos que vetam o uso de chips avançados não devem prejudicar a China, diz o secretário. O Blinken é um, né? Cara muito engraçado, né? Ele vai lá, primeiro fala que tá tudo bem, depois sai e fala que os caras não prestam, e depois agora ele fala que sanções não afetam. Então você vai impedir, né, uma comercialização e não vai afetar, né? Pelo amor de Deus. Depois não sabe porque a situação com a China tá tão difícil, né? É aquela coisa, não tem o que fazer. Eles são muito inconsistentes e inconstantes e contraditórios ao tempo inteiro, os Estados Unidos com a China, né? Novo estudo, controlar flatulência bovina pode ser fundamental para conter o aquecimento global. Isso aqui aparece, gente, pelo amor de Deus, né? Como eu disse, sério que tem gente que cai nessa história, né? E o carbono liberado pelos jatinhos? Cara, é complicado, né? Dizem aí que vacas, né, vamos dizer, poluem mais do que um carro. Então faz o seguinte, se prende numa garagem, né, com uma vaca e passa a noite, né, e com o carro ligado depois e passa a noite. O carro vai matar você. A vaca, talvez não, né? Só se ela pisar em você. Mas de qualquer forma, é um absurdo, não é que as pessoas falem isso aqui. É tudo contra esse negócio de comer carne, tá? Netanyahu diz que TPI pode emitir mandados de prisão contra autoridades israelenses no Tribunal Penal Internacional em Haia. Isso aqui que eu falo, esse Tribunal Penal Internacional em Haia, sinceramente, qualquer um que fale que o tribunal agora está agindo, esse tribunal é uma piada. E se eu não me engano, até o Bolsonaro ele deu um calote nesse tribunal aí, não pagou, porque não serve pra nada a não ser ajudar esquerdistas de boa parte das vezes, tá? E o Netanyahu, com sempre aquele olhar dele diferenciado, que o cara está, sinceramente, tocando F, porque ele quer fazer justamente defender Israel. E aí chega o Tribunal Penal Internacional e ele fala que está colocando aí um querosene em toda a questão antissemita, né? Que eles tentam defender, ele falou que não está de forma alguma descumprindo, vamos dizer, seria as regras de guerra, né? E o pessoal está perseguindo ele. Você vê como a situação é difícil no mundo. Enfim, pessoal, muito obrigado pela visita de vocês. Vai mais um dia aí, amanhã a gente vai dar uma descansada, né, de vídeos abertos, só que a gente vai falar bastante da questão aí dos vídeos exclusivos e teoria da conspiração, né? Estou assistindo os documentários para ter maior ciência das coisas que já aconteceram no passado, etc e tal. E obrigado pelo apoio. Lembre-se, temos Patreon, porque o Padrim não existirá mais. Esse é o último mês do Padrim, tá? Então você não vai receber mais e-mails, o Patreon é bem melhor, eu consigo fazer postagens lá, o pessoal tem lido as postagens, gostado bastante da linha de raciocínio que a gente vem montando sobre figuras nessa guerra 2.0, tá? Então fique cientes aí que temos formas de apoio, temos também membros do canal se quiser, e temos o Pix, que muita gente ainda faz, e agradeço bastante, porque é uma forma de ajudar o canal, já que tudo que a gente faz aí dessas plataformas de apoio e formas de apoio, uma parcela fica com a plataforma, né? Então o Pix é o único que é 100%, né, diretamente o apoio ao canal, tá certo? Muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho, nos falamos quinta-feira, a gente se fala e até mais.